Vamos aplaudir ao Senhor. Amém? A diaconisa Marta, ela vai deixar uma palavra para o seu coração. Queria chamar a Esther para estar ministrando a oração sobre a vida da irmã Marta. Boa noite. Obrigada pela presença de cada uma que está aqui nesta noite, viu? Sejam bem-vindas. Vamos orar pela pregadora. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta noite eu venho entregar a vida, Senhor, de Marta nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha usar, que o Senhor venha falar, Senhor, com cada um nesta noite. Que esta palavra venha penetrar no coração de cada um e dando sabedoria para cada um, Senhor, nesta noite. Eu entrego, Senhor, ela nas tuas mãos e abençoo a vida dela, o lar dela, a família dela, Senhor. E de cada um que está aqui, o Senhor venha abençoar cada lar nesta noite, derramando da tua graça e da tua unção. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplaudir. Boa noite, gente. Nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui nesse lugar, que deu importância, ao nosso convite. E nós queremos dizer que nós estamos alegres por estar com vocês aqui, a gente escolheu esse dia, marcou essa data para comemorarmos o Dia da Mulher, já atrasado, mas quero dizer que todo dia, que nem Suzy disse, é nosso dia. Então não tem um dia específico, isso para mim é só uma data, mas todo dia é nosso dia. Somos guerreiras do Senhor, cada uma que está aqui, pessoas sustentadas por Deus, A Bíblia diz que quando Deus criou a mulher, ela foi para ser a ajudadora, de Adão. Então ele não podia viver só e dar de conta de tudo só. Aí o Senhor vai criar a mulher, para ajudar Adão. Então, cá estamos nós, damos de conta de milhares de coisas ao mesmo tempo, e quando nós olhamos para os nossos maridos, nós vemos que eles não têm capacidade, de dar de conta de olhar nem duas panelas no fogo. Milton não consegue olhar duas panelas no fogo, gente, ao mesmo tempo, e eu, misericórdia, Milton, tu está em cima e tu não dá de conta. Enquanto a gente lava roupa, faz comida, lava louça, nós fazemos tudo ao mesmo tempo. Então, essas somos nós, criação do Senhor e abençoados por Ele, porque essa capacidade o Senhor deu especificamente para nós mulheres, viu? Para os homens, eu acho que foi só o trabalho braçal mesmo, é só um negócio mais pesado. E hoje eu quero trazer algo de Deus para o seu coração. E Suzy falou um pouco sobre o cuidado de cada uma de nós, falou da parte física. E o Senhor também trata da nossa parte física, para isso que Ele capacitou médicos, para isso que Ele capacitou muitas pessoas, mas Ele também capacitou pessoas para cuidar do espiritual também, que nós não necessitamos só do cuidado físico, mas também do espiritual, quando o nosso espiritual ele não está bem, o nosso físico também não está, Então são duas áreas que precisam ser cuidadas. E muitas das vezes a gente não entende isso. A gente acha que, eu tô ruim hoje, eu estou meio para baixo, e a gente acha que aquilo ali é só no nosso físico, É porque a gente não entende, mas isso é um sinal de que o nosso espiritual ele também não está bem, e está dando um sinal
que precisa de ajuda, né? Que precisa de algo, de alguma cura, e do nosso espiritual. Só quem pode cuidar é o Senhor. Amém? Eu falo por experiência própria. Mas a palavra que eu vou ler hoje para você, ela se encontra em Mateus, no capítulo 6, muito conhecido, todos aqui conhecem. E eu vou ler aqui um pouco para você. Mateus 6, do 9 ao 13, quando Jesus ali ele ensina como devemos orar, né? E Jesus diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, Jesus, ele, no livro de Mateus, em toda a Bíblia, né? O Senhor, ele dá instruções a nós, seres humanos, de como nós devemos viver, né? De como ter uma vida bem sucedida, né? Na terra. E ele ensina essa oração do Pai Nosso, né? O Pai Nosso, nós oramos pelo pão de cada dia, por várias coisas, áreas específicas da nossa vida que nós, seres humanos, precisamos e necessitamos, né? Ou seja, necessidades cotidianas que o Senhor sabia, porque Ele é Criador de nós, então Ele sabe as nossas necessidades, né? Mas a palavra que eu quero explicar para vocês é só no versículo 12, que ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Sempre que eu vou ministrar uma palavra, eu dou um título a essa palavra. O Senhor fala comigo e eu dou um título a essa palavra, né? Através dele. E o título dessa palavra hoje é Perdoe, né? Nós temos um Deus santo e poderoso, e nós somos tão pequenos diante do Senhor, não temos capacidade de viver, né, sem Ele, sem a presença dEle nas nossas vidas, e precisamos do perdão dEle todos os dias, porque nós somos pecadores e necessitamos da misericórdia dEle, né? E quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, Ele leva sobre Ele, né, toda a nossa culpa, todos os nossos pecados. Ali o Senhor está nos libertando para que nós tenhamos direito ao perdão do Senhor. Ali Ele está dizendo: eu morri, agora eu levei todas as culpas de vocês, e agora vocês têm direito ao perdão, né? E todos os dias nós necessitamos pedir perdão ao Senhor. Mas não é só pedir perdão ao Senhor, né? Ele também fala que nós também devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Nós devemos perdoar também para sermos perdoados. Porque é muito fácil a gente ferir alguém, ou a gente falar alguma coisa com alguém e querer que a pessoa nos perdoe. Seria tudo muito simples se fosse só assim. Mas o que agrada ao coração do Senhor é que também nós perdoe quem nos ofendeu. E nós sabemos que pela nossa própria vontade e natureza humana, a gente não quer perdoar as pessoas que nos ofenderam, né? E nós não temos, na realidade, capacidade de perdoar alguém que nos feriu, que falou mal da gente, que nos maltratou, nos humilhou, ou até fez coisas piores, né, conosco. Então, assim, só o Senhor nos dará essa capacidade de perdoar, só sabendo o valor do perdão para o Senhor. E quero dizer para vocês que o valor do perdão para o Senhor, ele é muito grande. E o Senhor ele era santo. Jesus ele era santo, então ele morre numa cruz. Ele não devia nada a ninguém,
mas ele morreu por amor a nós. E lá na cruz ele fala, né, quando todo mundo estava tirando as pedras lá contra ele e tal, né, quando ele diz, solta Barrabás e crucifica Jesus, né? Barrabás, ele era um ladrão, todos nós sabemos disso, né? E Jesus, quem era Jesus? Ele era santo, ele não tinha nenhuma culpa, nenhum pecado. O tempo todo o Senhor foi e é santo. Mas o povo escolhe um ladrão, né? E quando ele está na cruz, ele fala assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que diz. Então, assim, o Senhor sendo santo, sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa, Ele nos perdoou pelos nossos pecados. Imagina nós, né? Quando eu olho para mim e digo, Senhor, quem sou eu para não perdoar uma pessoa, né? Como é que eu quero herdar o reino se eu não sou capaz de perdoar uma pessoa? Então, quero dizer para vocês que essa capacidade, ela nunca vai vir de nós, ela vai vir do Senhor, porque a nossa mentalidade humana e o nosso coração, ele é um coração de pedra, ele é duro sem a presença de Deus, sem o conhecimento da palavra de Deus, né? E a gente só quer pagar mal com mal, a gente quer revidar, a gente quer se vingar a todo custo, a gente não quer saber de perdoar ninguém, de amar ninguém, nada disso. A gente quer que a pessoa que nos feriu, ela pague, se possível, em triplo o mal que ela nos fez, né? Mas o Senhor, Ele não pensa assim, né? E o coração de Deus é muito diferente do nosso, né? E tem uma passagem atrás que ele fala assim, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. E é fácil a gente fazer isso? Nós sabemos que não é fácil, não. Tem uma pessoa aqui que convidei ela para estar aqui, mas ela não está hoje. E eu disse que, como a Vani estiver lá, eu vou lembrar ela algumas coisas que aconteceu na minha vida. E eu comentava muito com ela, porque quando eu casei, a gente tem muita amiga, né? Quando é solteira, mas quando a gente casa não fica uma. Aí eu me lembro de comadre Vani, né? Ela era a única amiga assim que eu tinha, de casada, né? Aí eu dizia bem assim, comadre, eu sou assim, se a pessoa pisar na bola comigo, ela só pisa uma vez, porque eu não dou oportunidade dela pisar novamente, né? Ou então se ela pisar, ela vai me pagar, pode ter certeza. Eu dizia isso a comadre Vani, né? E a gente falava muito do meu pai, né? Minha mãe está ali e ela era muito triste assim, ela dizia, Marta, tua mãe não merece ter passado pelo que ela passou, né? Algumas pessoas aqui conhecem a história da minha mãe, Inês, o Anilda, e ela dizia, tua mãe não merecia, Marta, eu nunca perdoaria um cara desse e tal. Meu pai, para quem não sabe, ele nos deixou quando nós ainda éramos crianças, né? Eu sou a mais velha e nós somos em 10, né? Então, quando ele nos deixou, eu ainda era pequena, para você ter uma noção. Eu sou a mais velha e eu ainda era pequena, imagina as outras, né? E eu disse assim, e ele foi morar com outra mulher e tal, e mãe teve que se virar para nos criar, né? Com o tempo, eu vim morar com a minha avó, e foi minha avó que terminou de me criar, né? Mas eu sempre carregava assim uma mágoa dentro de mim, sabe? Eu dizia assim, eu nunca vou perdoar meu pai pelo que ele fez com a gente. No momento que a gente mais precisou, né? Ele não estava. E quando eu olhava para o sofrimento da minha mãe, essa raiva ela só crescia dentro de mim, né? Na realidade era uma mistura assim, de tanto sentimento ruim que eu sentia por ele, né? Que eu não sei nem explicar o que era que eu sentia, né? Eu acho que eu posso resumir assim em um ódio, sabe? Eu dizia para a comadre Maria assim, que eu queria ver o diabo na minha frente, mas eu não queria ver ele.
porque antes dele deixar minha mãe, né, ele era uma pessoa maravilhosa, ele era um pai maravilhoso, roupas pra gente, quem comprava era ele, e ele sabia bem certinho, né, fazer isso, tudo, sabe aquele homem assim, que faz tudo em casa. Eu tenho essa lembrança do meu pai, né. Só que aí, com o passar do tempo, ele começou a se envolver, né, com outras mulheres, e ele mudou totalmente dentro de casa. Então ele chegava dentro de casa e xingava a gente, e chamava a gente de tudo que não presta, né? Quando na realidade a gente não era aquilo, a gente era apenas crianças, né, que nem entendia nada que estava se passando, né, na vida deles dois. Só sabia, a única coisa que a gente sabia era que tinha briga, uma guerra todo dia e todo instante, né? No dia que não tinha, a gente já achava estranho, né? Então, assim, os nossos sonhos de filhos foram totalmente destruídos, porque ele falava assim, eu sempre gostei muito de estudar, né? E ele dizia assim, se esforce que eu vou trabalhar, né, para mim me formar. Aí ele perguntava a nós qual era o nosso sonho, né? E a gente falava para ele, aí ele dizia, pois eu vou ajudar vocês, né? E eu falava assim, pai, pois eu quero ser policial. Aí ele dizia, pois então, pode sonhar, que eu vou trabalhar para você conseguir, né, realizar o seu sonho. Só que aí ele não fez isso, né? Então, quando a gente passou por tudo isso, a gente não teve só as vidas destruídas, não foi só um casamento destruído, foram sonhos também, né? Porque hoje a gente tem os nossos filhos e a gente tem sonhos para os nossos filhos, e os nossos filhos sonham e a gente quer estar ali, cuidando, para que tudo dê certo, ajudando, trabalhando, né? E isso não aconteceu, né? E isso era um motivo para me sentir mais raiva ainda dele, né? O meu ódio, ele só crescia a cada dia, né? E passado muitos anos, eu sentindo isso, muitos anos, eu era uma pessoa super rancorosa, eu não queria aproximação com ninguém, é como se eu tivesse criado uma capa, assim, dentro de mim, porque eu achava que essa capa era tipo uma proteção para que ninguém me decepcionasse outra vez, né? Aí eu achava que eu ia ser decepcionada em amizade, em tudo que eu fosse me envolver, né? E eu sempre fui uma pessoa muito amargurada. Eu sentia um peso na minha alma, ela pesava e ela tinha um vazio. Eu sentia um vazio dentro de mim que nada preenchia, né? Eu lembro que, tanto antes de eu casar, como depois também, a gente bebia muito, né? Bebia demais. O Vanildo sabe disso, mais um mês. E eu fazia aquilo ali pelo simples fato de eu procurar preencher esse vazio, né? Que eu sentia na minha vida, né? Só que aí não preenchia. Eu podia esquecer tudo aquilo por um momento, mas quando tudo aquilo passasse, quando passasse a cachaça, vinha à tona tudo que eu tinha passado na minha vida de novo. Aí doía de novo, aí a ferida se abria de novo, né? Uma ferida que nunca nem foi cicatrizada. E passado muitos anos, depois eu já vim para a igreja, e um dia o pastor pregou aqui sobre perdão, né? Eu me lembro perfeitamente quando eu ouvi essa palavra. E eu falei assim, era o pastor pregando, e eu dizendo assim, meu Deus, e agora? A palavra do Senhor, né, que está dizendo que eu tenho que perdoar, né, a quem me ofendeu, a quem me fez mal. E a única pessoa que eu sinto que me fez mal hoje, que eu carrego uma mágoa muito grande dele, é meu pai. Mas eu não vou perdoar ele não, o que ele fez não tem perdão não, né? E eu ali no momento, no meu coração, eu ficava discutindo, né, com o pastor falando sobre o perdão, né, como o perdão é importante para Deus. E no meu coração eu ficava remoendo aquilo, eu digo, não vou perdoar não, ele não merece ser perdoado.
de maneira nenhuma. E eu fiquei com aquilo, né, no meu coração. E isso não levou 1 mês, nem 2 meses. Talvez leve tempo para você perdoar alguém, talvez leve anos. E até que um dia eu consegui, né? Eu fui falar com o Senhor, eu estava orando, e nesse dia eu perdoei meu pai. Depois de muitos anos sentindo isso. E eu quero dizer para você que o perdão, ele é libertador. A falta de perdão e a tristeza, muitas das vezes no nosso coração, ela é como uma prisão, que ela nos aprisiona. Ela aprisiona os nossos sonhos, ela aprisiona a nossa vida inteira. Você não sonha mais, você não tem perspectiva nenhuma de vida, porque você tem muita amargura e dor no seu coração, e você não consegue viver, você não consegue ter paz, você não consegue dormir e acordar em paz, porque mágoas e tristezas e decepções causam isso na nossa vida, né, no nosso coração. E no dia que eu perdoei meu pai, é como se eu tivesse tirado uma pedra das minhas costas, de alguma maneira assim, de dentro de mim, sabe? É como se aquilo viesse me matando há muitos anos. E vinha me matando, né, a cada dia. Que eu não sabia mais conviver com aqueles sentimentos ruins, né, dentro de mim. E às vezes até eu brinco com os seus marmitos, né? Eu digo, quando eu perdoei meu pai, é como se tivesse tirado a pedra de Zé Leite das minhas costas, que é uma pedra enorme que tem lá no começo da rua. Então, é isso, o perdão, ele é libertador, ele é algo maravilhoso, e sem falar que é algo assim, que agrada o coração do Senhor, e o Senhor fica feliz, porque Ele nos perdoa todo dia. Então, quem somos nós também para não perdoar o nosso próximo, né? O nosso irmão, o nosso vizinho? E no nosso cotidiano não tem como a gente não ter desavença com alguém, de palavras, de ações que desagradam o coração do outro. Mas o que agrada, quer dizer que isso é inevitável, mas o que agrada o coração do Senhor é nós consertarmos, né, essas coisas, vivermos sempre em paz, cuidando um do outro, amando um ao outro, né? Que Jesus fala assim, que o primeiro e o grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, né? E ele fala assim que o segundo é semelhante a esse, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não é fácil a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas também não é impossível, né? E com a ajuda do Senhor a gente consegue fazer essas coisas. E é muito maravilhoso, né? Que eu fui curada desse sentimento. Quando eu choro aqui, não é porque ainda existe algo dentro de mim. Isso para mim já morreu. Eu não esqueço, porque o Senhor me curou. Ele me fez entender o quanto valia o perdão. Ele não me fez ter amnésia, né? Não fiquei com amnésia para me esquecer tudo que aconteceu, tudo que se passou. Eu vou lembrar, mas aquilo ali já não vai me doer mais e não faz mais parte da minha vida, né? Então essa é a verdadeira cura do perdão na nossa vida, né? Quando nós entendemos isso, a nossa vida ela fica mais leve e fica mais fácil, e o fardo é bem menor. E a gente não precisa carregar fardos que não nos pertencem, né? Porque esses fardos, o que é esses fardos que eu falo? De angústias, decepções e tristezas e dores, eles não nos pertencem. Nós não precisamos carregar isso, né? Nós somos livres. O Senhor nos libertou. Então nós não temos necessidade de carregar aquilo que vai nos matar, né? Vamos carregar uma coisa que a cada dia é como um câncer, que a cada dia ele só nos consome mais ainda, até chegar o dia de você morrer com aquilo. Então não há necessidade da gente carregar esse tipo de sentimento.
tá bom? E quero dizer para você que não é fácil e parece simples, né? Eu falando aqui, mas não é fácil. Mas uma coisa eu garanto: se nós nos esforçarmos, mais um pouquinho, o Senhor vai ver, né, que nós estamos empenhados em fazer a vontade dele e não a nossa, porque a nossa vontade é que nós não perdoemos, né? Mas a vontade do Senhor é que nós perdoemos, para que nós também tenhamos o perdão de Deus, né? Nós seríamos ingratos se nós quiséssemos somente o perdão do Senhor, mas nós não quiséssemos perdoar o nosso próximo, o nosso irmão. Então, era isso que eu queria dizer para você. E outra coisa, quando o Senhor ele nos cura, Ele também nos usa para que nós falemos dessas curas, né, que Ele faz na nossa vida, para que outras pessoas também sejam curadas, né, através de nós. Eu sempre falo disso que aconteceu na minha vida. Eu não tenho vergonha de falar, porque foi algo que o Senhor fez, e já relatei isso para muitas e muitas pessoas, e muitas pessoas nem acreditam, né? Algumas pessoas não acreditam que eu consegui perdoar, mas eu falo para essa pessoa: eu consegui perdoar porque o Senhor me ajudou, porque sem Ele eu nunca iria perdoar. Eu sempre fui uma pessoa muito fria, muito dura. Então, por nós mesmos, nós não temos essa capacidade. Mas se nós nos lembrarmos que essa é a vontade de Deus, né? Boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a nossa vida, isso tudo vai ser coisa pequena para cada um de nós, tá bom? Talvez o que você esteja necessitando hoje é dessa cura, né, do Senhor na sua vida. Perdoar alguém, pedir perdão, porque não é só perdoar, né? A gente também magoa as pessoas com nossas ações, com palavras, às vezes até com um gesto a gente ofende alguém, né? Sem querer, claro, na maioria das vezes. E é isso. Era isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. E quero dizer que eu vim falar aqui não de coisas minhas, né? Eu relatei algo, isso que aconteceu na minha vida como um testemunho, né? Mas eu estou aqui hoje porque o Senhor teve misericórdia de mim e perdoou os meus pecados, e perdoa todo dia, porque eu ainda continuo errando todo dia. Não é porque o Senhor fez tudo isso na minha vida, não é porque eu estou dentro de uma igreja hoje que eu sou mais santa do que alguma de vocês que está aqui, ou sou melhor. Não, eu estou nesse lugar hoje porque eu necessito da misericórdia do Senhor todos os dias. E se não for Ele na minha vida, se não fosse Ele, eu não teria chegado até aqui e nem estaria contando essa história, tá bom? Isso é um testemunho do que o Senhor fez. E testemunhos, quando Deus faz algo na nossa vida, né, a gente tem que contar para que possa animar alguém, para que renove a força de alguém também. E o Senhor também pode curar pessoas também através de testemunhos. E eu tenho certeza que o Senhor Ele quer te curar hoje, para que amanhã também você possa falar da testemunho que Deus fez e outras vidas também sejam curadas. Claro, através de nós, mas o poder é do Senhor e nunca nosso. Nós não somos nada. Quem é o Todo-Poderoso, quem é grande, aqui e em todo lugar é o Senhor. Tá bom? Então, era isso que eu queria dizer, deixar para cada um de vocês. Eu queria pedir às meninas que ligassem os ventiladores, que eu estou derretendo. Vocês não estão com calor, não? Misericórdia! Legal isso, né? Pode deixar. E nós gostaríamos de fazer algo, se vocês permitirem, é claro. Nós podemos orar por vocês? Então, eu gostaria de convidar as meninas para estar se dirigindo a cada uma. Se vocês sentirem no coração de abraçar alguém, de orar, façam isso, tá bom? Pelo Espírito, e eu estarei orando aqui na frente por todas, tá bom?
Pai, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor por esse momento, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por cada vida, Pai, por cada mulher que entrou nesse lugar hoje, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida dessas mulheres. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, o teu cuidado sobre elas, Pai. Pedir ao Senhor que o Senhor supra a necessidade de cada uma, Senhor. Se é física, Pai, se é espiritual. Que o Senhor, Pai, traga cura sobre a vida dessas mulheres. Se é uma cura, Senhor, que elas estão necessitando, que o Senhor possa curá-las, Pai. Que elas saibam que é o Senhor que está fazendo isso, Senhor. Cuida das famílias, Senhor, delas. Cuida dos filhos, Pai. Cuida dos esposos, Senhor. Cuida dos seus trabalhos, Senhor Deus. Abençoa elas, Pai, em todas as áreas da vida delas, Senhor. E que o Senhor fortaleça essas mulheres, Pai. Mulheres guerreiras. Mulheres, Senhor, que o Senhor tem ajudado, Pai. Que se elas chegaram até aqui é porque o Senhor tem cuidado delas. E porque o Senhor ama elas, Senhor. O Senhor ama cada uma que está aqui, Senhor. E o Senhor tem um propósito na vida de cada uma, Pai. Eu peço ao Senhor que cumpra-se os teus sonhos, Pai, na vida dessas mulheres, Senhor. Pai, essas mulheres também têm sonhos, Senhor. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor seja com elas, realizando os sonhos delas, Senhor Deus. Direcionando elas em tudo que elas vão fazer na vida delas, Senhor. Que o Senhor os ajude, Pai. As ajude em cada passo que elas derem, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, os seus sonhos, os seus projetos, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Abençoa cada uma que está aqui. E eu sou grata ao Senhor por a vida delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aqui só para conversar não, família, nós vamos servir janta para vocês também. Então se assentem, aguardem um pouquinho aí que a gente vai só organizar. Aí a gente vai fazer assim, aí vocês vêm com os pratos e vocês podem se servir também, pode ser assim? Fica melhor, que vocês botam o que vocês querem comer e tudo. Aí se assentem que a gente vai